Cassie Jo nasceu em 21 de dezembro de 1989. Ela tinha 2 irmãos, um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Ela morava em Idaho e na maior parte da infância, na verdade, ela e os irmãos moraram com os avós. Em 2006, a Cassie já tinha 16 anos, ela estava no ensino médio e ela tinha um namorado chamado Matt. E eles iam para a escola juntos, também passavam muito tempo juntos na casa da Cassie. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e aqui eu analiso histórias de pessoas com comportamentos bizarros toda semana juntinho com vocês. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreva no canal, já ativa as notificações para não perder nada e não, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo bem no comecinho para me ajudar na divulgação e compartilha com alguém que também gosta desse tipo de vídeo porque me ajuda muito. Oi, gente, eu sinceramente super estimo esse penteado porque ele não fica nem bem em mim. Mas eu fiz pra tentar uma coisa diferente. Bom, a Cassie queria muito comprar um carro e lá é assim, né, gente? Fez 16 anos, eles já pensam em ter o próprio carro, um pouquinho diferente daqui. Então, durante o verão, ela trabalhava como babá e isso também ajudava a mostrar o quanto ela era responsável, era o objetivo dela. Bom, os tios da Cassie moravam bem pertinho e tinham filhos pequenos, então muitas vezes ela tomava conta das crianças e ganhava o dinheirinho dela. Então um dia ela teve uma dessas oportunidades de cuidar da casa do seu tio Frank e da tia Alison. Eles perguntaram se ela aceitaria cuidar da casa deles porque eles estavam saindo da cidade, eles iam viajar. Então ela fala, agora é foguete? Meu Deus, o que é isso? Bom, eles perguntaram se ela aceitaria cuidar da casa deles porque eles estavam saindo da cidade, eles iriam viajar, a família inteira ia sair da cidade por alguns dias e eles queriam alguém responsável que cuidasse da casa e dos animais que eles tinham lá. Então prontamente ela aceitou cuidar da casa porque ela queria mesmo um extra. A casa ficava num lugar assim distante, tinham poucas casas, era uma casa muito grande, então dava um pouquinho de medo ficar sozinha lá. Então a Cassie perguntou pra tia se teria algum problema se o namorado dela fosse lá pra casa, né, pra ficar um pouquinho com ela, e eles sabiam que a Cassie não bebia, não usava droga, só tirava ar, era muito responsável, então eles não viram problema algum, eles não tinham com o que se preocupar mesmo. Então no dia o Matt foi pra lá, era uma sexta-feira, então ele foi pra lá pra ficar com a Cassie. Eles estavam assistindo um filme e o Matt acabou chamando também mais 2 amigos pra lá, o Brian e o Tori. Eles também eram amigos da Cassie, tá, gente? Todo mundo frequentava a mesma escola. Só que a Cassie não ficou muito feliz com a presença dos 2 meninos lá, porque ela perguntou pra tia se o Matt poderia ir pra lá. Então ela ficou um pouco chateada, porque o Matt convidou os 2 meninos sem avisar pra ela. Então o Matt ficou tipo, Não se preocupa, a gente só vai ver um filme, a gente não vai fazer nenhuma festa ou nenhum tipo de loucura. O Brian e o Tori acabaram achando o filme muito chatinho, então eles falaram que pensaram que ia ter uma festa lá e que eles preferiam ir embora pra assistir um filme que estivesse passando no cinema. Aí a Cassie já ficou mais animada, porque ela realmente preferia ficar sozinha com o namorado dela lá. Cerca de 15 minutos depois que o Brian e o Tori saíram, a energia acabou. A Cassie ficou um pouco assustada e em vez de eles tentarem ver o que tinha acontecido, se foi um curto ou checarem o disjuntor, gente, é o que a gente verifica quando falta luz, tem algum curto, alguma coisa assim, vamos botar disjuntor, se vocês souberem me contem aqui pra gente aprender coisa nova. Mas enfim, eles não foram checar nada, eles ficaram lá na sala mesmo quietinhos. Realmente, né, gente, lá pra fora essas coisas costumam ficar num porão. Então, assim, um lugar daquele, distante, à noite, sem luz, vocês iam verificar alguma coisa lá? Eu não. Eles ficaram ali na sala mesmo, embora ela estivesse com medo, o Matt estava acalmando ela, tipo, não é nada demais, é só queda de energia, acontece mesmo, daqui a pouquinho a luz volta. Depois de uns 10 minutos, parte da luz volta, não toda, parte da casa tinha luz e outra parte não tinha. Mas ela se sentiu um pouquinho melhor porque não estava tudo tão escuro mais. Mesmo assim, ela estava um pouquinho desconfortável, sabe? Então ela perguntou pro Matt se ele poderia passar a noite lá com ela. Então ele ligou pra mãe dele pra perguntar se podia, só que a mãe dele não deixou. Mais pra frente, o Matt contou que um dos cachorros da casa ficou parado, olhando as escadas da cozinha que desciam, né, pro porão, e ficou latindo, olhando, latindo, parado. Então ele ia pra sala um pouquinho, depois voltava pra lá e ficava latindo em direção a essa escada.
Ele falou que isso incomodou um pouquinho ele, né? Ele poderia até ter descido as escadas para ver o que era, mas eu acredito que ele também tenha ficado com medo. Por volta das 11 horas, a mãe do Matt foi buscar ele e ele até tentou pedir novamente se ele poderia ficar lá na casa com a Cassie. Ele explicou tudo o que tinha acontecido, né, que ela estava com muito medo, só que ela não deixou. Ela falou que a Cassie poderia passar a noite na casa dela, na casa deles, né, e de manhã ela levaria a Cassie de volta para lá. Só que a Cassie se recusou, porque ela falou que a casa estava sob responsabilidade dela. Então o Matt foi embora e a Cassie voltou para dentro. Ela estava deitada no sofá e então as luzes se apagaram mais uma vez. Ela ficou com muito medo e ficou lá mesmo quietinha no sofá. 2 dias depois, os tios e os primos da Cassie voltaram para casa e a prima da Cassie de 13 anos foi quem entrou primeiro na casa. Ela percebeu que a porta estava destrancada, que era muito estranho porque a Cassie era muito cuidadosa com esse tipo de coisa, ela sempre trancava a porta. Então ela entra na casa e ela vê a Cassie na sala, esfaqueada em uma poça de sangue no chão. Ela gritou e os pais vieram correndo e ficaram muito apavorados mesmo com aquilo. Eles logo chamaram a polícia e os investigadores, né, que foram rapidamente até a casa também. A polícia logo determinou que isso tinha acontecido há alguns dias, que não tinha acabado de acontecer perto daquele momento. E nada na casa foi levado, joias, TV, aparelhos, estava tudo lá. E também não tinham sinais de entrada forçada, então eles acreditavam que quem quer que tenha entrado na casa, a Cassie deveria conhecer. Mais tarde, a autópsia revelou que a Cassie havia sido esfaqueada por umas 30 vezes. Parecia até uma coisa muito pessoal. A primeira pessoa com a qual eles conversaram foi o Matt, que foi a última pessoa a ver a Cassie, né? Os policiais acharam um pouco estranho que o Matt não tenha chorado no momento, ele só parecia muito chocado. Mas eles pediram para ele contar o que tinha acontecido naquela noite e ele contou bem detalhadamente. Ele falou que o Brian e o Tori também estiveram lá e saíram cedo para ver um filme no cinema. O Matt falou que no dia seguinte ele tentou ligar para Cassie várias vezes, só que ele não conseguiu falar com ela. Então agora era a vez de investigarem o Brian e o Tori, e eles descobriram que o Brian e o Tori adoravam fazer filmes, eram grandes cinéfilos e eles gostavam muito de filme de terror, estavam sempre filmando tudo por aí também. O Brian era uma pessoa mais extrovertida e falavam que ele tinha até uma quedinha pela Cassie. Só que mesmo sendo mais extrovertido que o Tori, o Brian se considerava um perdedor, ele teve muita dificuldade, na verdade, para se encaixar no ensino médio. E sabe aqueles casos de atiradores em escolas? Ele tinha uma idolatria, assim, por eles. Mas enfim, eles explicaram à polícia que eles estiveram sim na casa, né? Só que depois eles foram embora porque estava muito chato e eles preferiam realmente ir pro cinema. Eles mostraram até o canhoto do ingresso do filme que eles foram assistir. A polícia ficou um pouco sem pistas, né? Mas depois de uns dias, eles chamaram o Brian, o Matt e o Tori para mais um interrogatório. Eles levaram até um polígrafo e o Matt passou no teste. Os 2 outros também foram submetidos ao polígrafo e os policiais faziam perguntas sobre o filme que eles assistiram no cinema. Que tipo de filme vocês viram? Quem estava no filme? Vocês lembram de alguma coisa do filme? E eles falaram que não lembravam direito, que acharam muito chato, não dava detalhes, sabe? E a polícia achou muito estranho, porque eles se gabavam tanto por serem críticos de filmes e não tinham detalhe algum do filme para contar. Então a polícia foi ao cinema para ver quem é que estava trabalhando lá naquela noite. A menina que estava trabalhando lá naquela noite estava na mesma escola que todos eles, então ela conhecia eles e ela falou que de forma alguma eles entraram no cinema naquele dia. Então 5 dias depois do assassinato, o Brian entra na sala dos investigadores e fica muito estranho, começa a chorar. E ele contou que ele estava aquele dia na sala dos tios da Cassie vendo um filme e ele falou pro pessoal que ele ia no banheiro. Só que na verdade ele desceu o porão e destrancou a porta dos fundos. Ele disse que ele e o Tori só queriam assustar o Matt e a Cassie. Eles falaram que estavam indo ao cinema, só que na verdade eles saíram da casa, eles deram a volta no quintal, colocaram máscaras de palhaço horríveis e roupas pretas e trouxeram facas para parecer mais realistas, segundo eles. Aí eles passaram pela porta destrancada do porão e ficaram lá escondidos esperando o momento perfeito para assustar o Matt e a Cassie. Eles pensaram que desligando a energia,
A Cassie e o Matt ficariam assustados e iam querer ver o que tinha acontecido, descer, investigar, né, olhar o disjuntor, e aí eles dariam um susto neles. Só que eles não desceram, então o Brian e o Tori ligaram a energia de novo. O Matt então foi embora e eles desligaram a energia de novo, achando que dessa vez a Cassie desceria lá e eles iam dar um susto nela. Só que ela também não desceu, ela ficou quietinha na sala. Só que o Brian disse que o Tori ficou mais animado e que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que matar a Cassie. Então eles subiram as escadas. O Brian disse que o Tori foi quem atacou a Cassie, mas que ele mesmo não tocou nela. Depois ele admitiu que ele esfaqueou a Cassie por 3 vezes porque o Tori obrigou a ele, só que ele tava ficando com muito medo porque o Tori tava ficando muito agressivo. Depois disso, eles juntaram todas as provas e enterraram. O Brian, ele levou a polícia aonde eles esconderam as provas. Na sacola tinham luvas, máscaras de palhaço, muitas facas e uma fita VHS. Quando a polícia assiste essa fita, eles descobrem que o Brian e o Tori decidiram gravar tudo. Eles gravaram o dia inteiro do assassinato como se fosse um vlog, desde cedo. Gravaram eles escrevendo como seria, eles conversando que escolheram a Cassie para matar, eles dirigindo animados porque iam matar alguém. Eles também filmaram depois do assassinato, eles falavam como queriam entrar para a história como Ted Bundy. O Tori disse que achou que tudo era só uma piada, ele não achou que realmente fosse acontecer um assassinato. Eles apontaram um pro outro, né, cada um dizendo que foi o outro, né, e falaram que a fita foi só uma brincadeira, que eles estavam fazendo o próprio filme de terror. O DNA do Brian foi encontrado nas unhas da Cassie, do Tori não. E na fita, depois do assassinato, quem se gaba de ter matado a Cassie foi o Brian. A equipe do Tori até tentou usar isso como defesa, só que ambos foram presos e sentenciados à prisão perpétua por assassinato em 1º grau. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, a minha bateria da minha câmera acabou e eu tive que gravar dessa forma aqui, esse finalzinho. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar com alguém que goste desse tipo de vídeo também. E não esquece também de me acompanhar lá pelo Instagram, @raquelcias.pc.